Criativa. Rosidalva Costa, mais um encontro do Educavale aqui sediado em Laje, discutindo a educação do campo. Isso, nós estamos muito felizes enquanto secretária, uma vez que esse tema aqui trazido através do Educavale, ele vem contribuir na educação do nosso município. Nós temos uma realidade de 19 escolas que formam o núcleo do campo e com isso nós com certeza viemos fortalecer as políticas públicas em cima dessa temática discutida hoje pela manhã. O município é extremamente rural, por isso tem que se preocupar com as escolas, inclusive o não fechamento das escolas nessas zonas rurais, né? É o que foi discutido aqui hoje também. É isso, uma preocupação muito grande nossa, enquanto secretaria, de estar buscando agregar os alunos na comunidade local e não estar fechando escola. E hoje o professor Fábio Josué trouxe a questão da lei, do qual ela assegura o não fechamento dessas unidades escolares. E com isso é preciso abrir uma discussão muito grande com a comunidade local para que essa política venha a ser desenvolvida e com certeza com a participação de todos. Recentemente tem discutido o plano de cargos e salários. Como é que tem sido o diálogo entre a PLB e a Secretaria de Educação? A PLB aqui de Laje, do município, graças a Deus, nós mantemos uma relação muito boa no que diz respeito às discussões, todas as discussões, e ainda mais no que diz respeito ao plano de cargo e salário, uma vez que nós estamos hoje assumindo a função de secretária, mas posteriormente iremos voltar à sala de aula, estar ali também para poder adquirir aqueles direitos que está constado no documento. Obrigado, portanto, Rosidalva. E desejar boa sorte sempre na educação de Laje. Estaremos sempre acompanhando o trabalho de vocês e desejar boa sorte. Um abração. Obrigada a nós. Vocês vieram aqui prestigiar esse momento, fazer a cobertura. Nós agradecemos a Criativa Online e dizer assim, estamos sempre aqui abertos a alguns esclarecimentos, ainda mais quando se fala da educação do nosso município. Bom dia a todos, bom dia à Criativa Online. É muito importante, inclusive no dia de hoje nós conseguimos fazer uma articulação entre o Fórum Territorial de Educação do Campo do Recôncavo e do Vale de Quiriçá e o Educavale, que é o Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação, tão bem representados aqui no Vale de Quiriçá. Qual a importância disso? Existem políticas públicas voltadas para a educação do campo que muitas vezes são silenciadas, porque não entram na pauta de prioridade dos governos, dos municípios, que muitas vezes têm adotado uma outra lógica para estar dialogando com a educação. Qual é a necessidade do Fórum de Educação do Campo estar dialogando com os municípios? Precisamos estar levando à luz dos dirigentes a importância de se pensar, de se planejar e de se priorizar a educação do campo. Vivemos num território eminentemente rural. Os dados apresentados aqui hoje no encontro comprovam isso. Mas muitas vezes essas escolas do campo ficam a segundo plano nos territórios, né? E o Vale de Quiriçá, apesar dos avanços, tem sido um pouco afastado dessa discussão. Então é importante devido a isso, é importante demais articular o que existe hoje de conhecimento construído em políticas públicas de educação do campo com o que se tem praticado nos municípios aí do Vale. Pois é, o que o IBGE, conforme o professor Fábio referenciou ao Vale de Quiriçá, 42% da população é rural. Sim, sim. A gente duvida um pouco disso porque municípios menores do Vale de Quiriçá é extremamente rural ou tem influência rural. Exatamente. A importância de manter escolas na zona rural tem que se manter, né? Já que algumas têm fechadas ao longo desse tempo. Isso. Existe um decreto de 2014 da presidente Dilma que tem colocado um rigor muito grande na questão de como se fechar uma escola. Até bem pouco tempo atrás, você poderia chegar ali mesmo na reunião de gabinete e decidir pelo fechamento de uma escola. Hoje a comunidade tem que ser escutada nesse processo. A Secretaria Municipal de Educação tem que ter um argumento muito bem consolidado para esse processo. Nós temos observado que o fechamento das escolas do campo tem sido um crime, no sentido pedagógico. Os estudantes saem da sua realidade, saem do seu local, é obrigado a se deslocar longos caminhos, tanto no processo de intracampo, que é de um campo, de uma fazenda para outra muitas vezes, ou do campo para a cidade. Que ainda é pior. Que ainda é pior, envolve problemas aí climáticos. Nosso território é um território que chove muito, existem situações
geográficas. Tem casos conhecidos de escolas que ficam atrás do ano letivo, porque muitos alunos não conseguem estar mantendo o deslocamento regular, não são cumpridos entre os dias letivos muitas vezes devido a isso. Então, no sentido pedagógico, é um crime estar fechando uma escola do campo. O necessário é priorizar as políticas voltadas para a educação do campo, elaborar estratégias para manter o estudante do campo no campo e trabalhar com pedagogias consistentes para que esse estudante tenha a capacidade de ter a mesma qualidade de ensino, tanto no campo como na cidade. Não ser aquela coisa de o campo presta somente para criar agricultores enquanto a cidade cria doutores. Não é assim que a gente pretende, né? Então o Fórum pensa em dialogar sobre isso também com os dirigentes da educação. A importância do Fórum é justamente esse, dialogar sobre a importância da educação no campo. O Fórum do Vale de Jequiriçá que você também representa. Sim, hoje estamos na coordenação do Fórum aqui no Vale, eu e a colega Railda de Mutuípe. No Recôncavo existem outros municípios ali, a coordenação hoje está com o nosso colega Pedro e com Edinalva. As universidades fazem parte também do Fórum, temos aí a UFRB, o professor Fábio, a professora Terciana, a professora Silvana, temos a UFBA, que ajudou na articulação do Fórum, com a professora Celi e a professora Marise. E nós temos aí, desde 2012, uma longa jornada de muitas ações, muitos eventos. Agora, em novembro, está previsto 2 encontros. Um encontro no município de Mutuípe, aqui no Vale de Jequiriçá, no dia 11 de novembro. E no dia 13 de novembro, 2 dias depois, no município de Cachoeira, vai ter também um encontro do Fórum. E aí convidamos todos os dirigentes, movimentos sociais do Vale do Recôncavo para se fazer presente, professores, estudantes e, por que não, toda a comunidade, que eu acho que essa é uma discussão de todos. Pois é, obrigado, portanto, Marcos Paiva, ele que é representante do Fórum Educação no Vale do Jequiriçá, Educação do Campo no Vale do Jequiriçá. Obrigado, desejar sempre boa sorte nessa discussão que é importante, a educação no campo. Exato, é parabenizar a Criativa pelo trabalho e vamos caminhando juntos aí pela construção de educação pública de qualidade. Eu represento os movimentos sociais, a gente entende que... Professora municipal? Não. A gente entende, né, dentro do nosso movimento, nós entendemos que nós somos educadores, mas ainda não atuamos, né, como professora na rede municipal. Mas assim, nós somos alunos do curso de licenciatura em Educação do Campo, né, pela UFRB, o campus de Amargosa, Centro de Formação de Professores. Nós hoje lá temos 17 alunos da zona rural, que são agricultores familiares, jovens. A gente tem um colega, o secretário de Agricultura, que ele falou aqui no evento, 52 anos, né? E ele entra agora pela primeira vez na universidade para a gente fazer um curso que dialoga com a realidade do campo, né? Um curso que entende, que foi todo preparado de acordo com a realidade, né, dos alunos do campo. É tanto que a gente fica em regime de alternância, né? A gente tem o nosso regime de pedagogia da alternância, onde a gente leva um tempo na universidade e outro tempo aqui na comunidade desenvolvendo os trabalhos, para que a gente não perca esse vínculo, né, com o campo. E a nossa formação é nesse sentido, para que a gente seja professores que dialoguem com a realidade do campo. Porque, como vocês foi discutido hoje, é preciso preparar o professor para ensinar no campo, principalmente não fechar as escolas da zona rural, porque o aluno vai para a cidade, vai para outros locais mais distantes. Isso prejudica bastante o conhecimento, né? Com certeza. A partir do momento que eu deixo o meu vínculo familiar, que eu perco um pouco a relação com a minha comunidade, gente, muda totalmente, né? A gente precisa rediscutir, a gente precisa mostrar para os nossos alunos que o campo é bom, que o campo é viável, que se a gente do campo não plantar, ninguém da cidade vai jantar, né? A gente tem essa compreensão. Até porque a zona urbana não tem mais espaço, né, para todo mundo. A gente tem condição de buscar o conhecimento na cidade, nas universidades e continuar vivendo no campo. Então é esse o nosso objetivo e é por isso que a gente está nessa luta. A gente diz que a educação do campo é uma militância. Nós somos militantes da educação do campo. Núbia Santana, graduanda em Educação no Campo na UFRB de Amargosa. Desejar boa sorte no curso e que você seja uma professora que volte realmente para o campo, que esse campo que é tão necessitado de um bom conhecimento. Muito obrigada, a gente agradece pela oportunidade. A gente conta aí, né, em estar participando de outros espaços, contar com vocês, né, da Criativa, para poder estar divulgando essas ações nossas. Nós vamos agora nos inserir efetivamente no espaço do Fórum e a gente vai estar dialogando mais. Muito obrigada. Hoje nós tivemos aqui em Laje uma reunião
a reunião mensal do mês de setembro da Educavale, que é a Associação dos Secretários de Educação do Vale de Quiriçá, que tem sido um fórum importante de articulação dos secretários dessa região. E a gente conseguiu, em diálogo, né, com a Educavale, participar dessa reunião, fazendo debate sobre a educação do campo. Na verdade, a articulação para a realização desse encontro, dentro do encontro da Educavale, foi feita pelo Fórum Regional de Educação do Campo do Recôncavo e do Vale de Quiriçá, que foi criado em 2012 com o objetivo de articular o poder público, as universidades e os movimentos sociais para debater a questão da educação do campo e contribuir para a implementação da política de educação do campo nos municípios aqui do território. Muitas discussões aqui hoje, mas um tema bastante pertinente foi a diferenciação que você falou aqui para os secretários e educadores, a diferenciação entre educação rural e educação no campo. Qual a diferença para o internauta da Criativa? Pois é, a educação do campo é um movimento que nasce no Brasil de forma mais organizada a partir da década de 90, protagonizado pelos movimentos sociais que reivindicam uma educação que sirva aos interesses da classe trabalhadora do campo. Diferentemente da educação rural, que sempre foi a educação oferecida pelas elites, né, pela cidade, pensada a partir da cidade para os sujeitos do campo. Então essa educação rural não servia aos interesses dos sujeitos do campo, porque era educação que pensava para a domesticação dos sujeitos do campo, para a sua inclusão dentro do modo capitalista de produção excludente. Então, os movimentos sociais do campo, a partir da década de 90, começam a se organizar nacionalmente e começam a fazer uma disputa, um enfrentamento junto com o Estado, dizendo que não querem mais essa educação, que não serve aos seus interesses, e propondo a construção de uma política pública de educação do campo. Então, a educação do campo, ela nasce enraizada nos movimentos sociais, nas causas dos movimentos sociais, na luta pela garantia de melhoria das condições de vida e de dignidade no campo. Então, é essa basicamente a diferença entre a educação rural e a educação do campo. Infelizmente, apesar de nós termos conquistado no movimento por educação do campo um grande conjunto de marcos legais, de leis que garantem esse direito, ainda a gente vê prevalecendo a velha educação rural, que muitas vezes tem sido implementada nos municípios como se fosse a educação do campo. Não é. Então o objetivo foi a gente fazer um pouco esse debate e apontar os desafios da educação do campo aqui no nosso território. O agravante foi o fechamento de escolas da zona rural. Lógico que também você trouxe a discussão para os educadores de fazer uma escola diferenciada da cidade, com a fazendinha, com algo que chame a atenção dos alunos principalmente, que prende o aluno à escola e extra-sala também, ao redor da escola, né? Isso é importante. Pois é, o projeto da educação do campo pensa uma educação que esteja atrelada aos modos de vida, à cultura, dos povos do campo. Então, por exemplo, o diálogo com a agroecologia é fundamental dentro do projeto da educação do campo. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque, por exemplo, nossas estruturas das escolas, elas são muito limitadas e, portanto, não dão conta de fazer esse trabalho, mas o que tem nos inquietado muito no contexto atual tem sido o fechamento das escolas. Nós tivemos no Brasil, no ano de 2014, o fechamento de mais de 4.000 escolas do campo. A Bahia lidera vergonhosamente esse ranking nacional com, me parece que 682 escolas fechadas. No Vale do Jiquiriçá também a gente teve um quantitativo de escolas fechadas que não foram poucas. Então essa tem sido uma pauta que a gente tem debatido e procurado, nessa articulação do Fórum Regional de Educação do Campo, fazer esse debate para sensibilizar os gestores e as comunidades do que representa, da perda que representa o fechamento de cada uma da escola. Inclusive o MST tem uma campanha nacional intitulada Fechar a Escola é Crime, e a gente sabe que do ponto de vista legal hoje, a garantia para a existência das escolas do campo está fundamentada legalmente. Fechar a escola sem a participação da comunidade, sem ouvir a comunidade, sem contar com a participação efetiva da comunidade, é crime, porque a gente tem lei hoje que garante a permanência das escolas do campo. O professor Fábio José vai estar presente em 2 eventos da educação no campo, no mês de novembro, em Mutuípe e também em Cachoeira. Fala um pouco dessa discussão que vai acontecer no mês de novembro. Esses eventos são eventos que estão sendo puxados pelo Fórum
Regional de Educação do Campo, do Recôncavo e do Vale do Jiquiriçá. Então, na verdade, é um único fórum, mas a gente resolveu fazer esse debate de forma separada nos dois territórios, sendo uma reunião em Mutuípe no dia 11 de novembro e uma reunião em Cachoeira no dia 13 de novembro. A opção para a gente separar esses eventos foi justamente para poder congregar o maior número possível de pessoas em cada um desses territórios, porque se a gente fosse juntar os territórios do Recôncavo e do Vale, a gente tem que ir uma distância muito grande, né, entre vários municípios, então a gente preferiu fazer uma reunião em cada um desses territórios. São encontros promovidos pelo Fórum de Educação do Campo do Recôncavo do Vale do Jiquiriçá, e a gente vai debater a política de educação do campo na Bahia, com a forte participação aí dos secretários de educação, dos movimentos sociais, das universidades, dos pesquisadores, dos estudantes, né, para a gente poder debater e propor encaminhamentos para a implementação da política de educação do campo nesses territórios. Está importante, doutor professor Fábio Josué da UFRB, obrigado pelas informações importantes, pela discussão da educação no campo. Estaremos sempre acompanhando a educação, principalmente em toda a região. Ok, obrigado, Ivanildo, né? Essa oportunidade da gente poder estar divulgando as ações aí do fórum. Então, parabéns aí à Criativa por estar presente aqui conosco nesse momento e estar sempre divulgando essas ações que acontecem aqui no âmbito da educação, da cultura, né, de nossa região. Um abraço, então. É verdade. Esse encontro foi pensado numa articulação com o território da educação do campo, a fim de fortalecer as políticas de educação no campo aqui na região. E também, paralelamente, a gente discutiu um pouco essa questão da crise econômica e os nossos próximos passos dentro das políticas do MEC. Pois Pamphili, no próximo mês, Elísio Medrado estará em Salvador também participando de outro encontro da educação, né? Fala a importância desse encontro. Isso. Estaremos no próximo dia 30 de outubro participando junto com a UFPA, eu represento a Undime nesse evento, dos primeiros seminários de formação dos fortalecimentos dos conselhos escolares, através de um curso que está sendo oferecido para os 417 municípios do estado da Bahia. E o MEC tem uma ação específica para a formação dos próprios conselheiros nas escolas, e a gente vai estar levando, na verdade, nossa experiência, que a gente implementou esses conselhos em 2013, lá no município, com a lei, com o decreto, e agora estamos no segundo processo. A eleição nas escolas vale por 2 anos, a gente acabou de homologar no último dia 23 o resultado de todas as escolas da rede. Nós tínhamos só algumas escolas com colegiado e agora todas as escolas, as 23 escolas da rede, têm o colegiado. Vamos estar dando posse nos próximos dias e vamos mostrar essa experiência para o Estado e para o MEC e para a Universidade de São Carlos, que é quem chancela o curso. O Undime e o NIME ajudam na eficácia da educação do Estado da Bahia em todo o Brasil e, claro, aqui na nossa região do Vale do Jiquiriçá também. É isso, a gente consegue unificar aqui as ações dentro da Educavale, que é uma ação com os 20 municípios do Vale do Jiquiriçá, com a Undime, que representa, na verdade, todos os municípios aqui na Bahia, mas a Undime é um órgão a nível nacional. Nós temos a Seção Bahia, que também daqui do Vale do Jiquiriçá participa dessa articulação aqui da Educavale, Meire de Mutuípe, como diretora técnica, e eu como diretor de articulação da Undime. Então a gente tenta trazer essas políticas, esses assuntos que são discutidos a nível nacional e a nível estadual para nível do território, a nível local aqui nosso. Obrigado, portanto, Williams Pamphili. A correria hoje na Educavale, todos os secretários presentes de toda a região, desejar boa sorte sempre na educação. Obrigado. A gente aqui agradece a vocês da Criativa por estar sempre ao nosso lado, fazendo essa cobertura desses eventos da educação e mostrando para toda a região o trabalho da educação do nosso território. Muito obrigado.